Glória a Deus. Quem já foi abençoado nessa noite, levante a mão, quero ver. Aleluia. Muito mais ainda tem o Senhor para nós. Pode acreditar. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é extraordinário e grandes coisas Ele tem. Nunca ponha limites em Deus, nunca. Quando você pensa que Ele está dando o melhor para você, pode ter certeza que é o começo, porque Ele tem muito mais para fazer. Basta apenas que a gente venha o quê? A acreditar no Senhor, a acreditar no nosso Deus e no nosso Pai. Amém? Nós hoje vamos falar sobre um tema que nós temos estudado e que tem realmente mexido com o coração da igreja. E eu quero mais uma vez, por conta daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, que você preste muita atenção, porque depende de nós aprendermos para podermos avançar e nos posicionar nos lugares aonde Deus tem preparado para nós. O conhecimento da palavra, o conhecimento da verdade, literalmente nos liberta e literalmente nos posiciona em um lugar aonde tudo é possível e aonde nós, que antes talvez estivéssemos com as nossas mãos estendidas, procurando receber alguma coisa, vamos nos posicionar com as nossas mãos levantadas para entregar alguma coisa. Deus, Ele muda a nossa vida, Ele muda o nosso cativeiro, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa realidade, mas primeiro Ele precisa mudar a nossa mente, primeiro Ele precisa escrever dentro de nós os seus mandamentos e também os seus mandamentos e também aquilo que é importante, aquilo que verdadeiramente consiste em você estar apto, você estar preparado, que é a palavra dele, e é uma mudança de atitude. Quando nós aceitamos a Cristo, verdadeiramente com arrependimento no nosso coração, nós fazemos uma mudança completa. Nós estávamos indo para cá, seguindo o mundo, e nós voltamos para cá, né? E eu vou descer, porque está microfonando aqui em cima. Me ajuda ali, faz favor. E nós mudamos completamente de direção, e vamos ao contrário. Existem muitas pessoas, muitas pessoas, que não percebem, querem realmente viver com Deus, querem experimentar o que Deus tem de melhor, mas não se arrependem, não mudam a direção da sua vida. E toda palavra que sai da boca de Deus, pode acreditar no que eu estou te falando, é para te levar a outro nível. Quem quer ir para outro nível? Quem quer receber essa palavra? Quem quer voar alto? Diga, eu quero, Senhor. Então vamos ver se vai funcionar o nosso slide lá. Pode pôr no telão, está funcionando? Senão eu vou lendo aqui, vou ministrando que o pendrive meu não achei, mas deu. Fidelidade, lealdade, obediências, virtude que sustenta o quê? Alianças. Temos ou não temos muitas alianças? Nós precisamos fazer alianças. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós fazemos uma aliança com Deus, sim ou não? Aliança com Deus. Quando você recebe a sua amada esposa, o seu amado esposo, você faz o quê? Uma aliança com ele. E o que vai sustentar esta aliança? O compromisso dessa aliança é a fidelidade, é a lealdade e a obediência. Até mesmo com os nossos filhos. A partir do momento em que nós geramos filhos, nós precisamos ser fiéis, sim ou não? E ser fiéis em todos os momentos. Temos que ser leal à paternidade e não desistir dos nossos filhos jamais. E precisamos obedecer a quem?
a voz do nosso Deus. Para quê? Para que nós, em obediência, possamos apresentar os nossos filhos para Cristo Jesus, apresentá-los a Cristo e tê-los conosco por toda a eternidade. Amém ou não amém? Um casamento que não está aliançado na fidelidade e um nível maior na lealdade, não vai sustentar a aliança. Casamentos estão sendo destruídos, famílias estão sendo destruídas. Eu trabalho com pessoas difíceis, eu trabalho com pessoas complicadas, eu sei que trabalho com gente que muitas vezes fizeram tanto que chegaram ao ponto da família desacreditar, não é verdade? Mas pode o pai e pode a mãe esquecer do filho, mas eu, todavia, não me esquecerei de você, porque Deus não tem as falhas de caráter, não tem as falhas de conduta, Ele não tem os erros, né, por conta do pecado. Deus, Ele é leal. Você tem um Deus que é fiel, e você tem um Deus que obedece a própria palavra. Você sabe o que significa isso? Obedecer a própria palavra? Significa que tudo que Ele diz na palavra, Ele vai cumprir. Ele é obediente. Ele criou uma lei para Ele mesmo e se pôs debaixo dessa lei, e o que Ele está escrito vai se cumprir, porque passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele já fez alianças com o homem, fez uma aliança no dilúvio, fez uma aliança na cruz do Calvário, uma aliança de que todo aquele que receber a Jesus é dado o poder de ser filho de Deus. E sabe quando Deus vai voltar atrás? Nunca. Quem quebra a aliança? Somos nós. Vai para frente, por favor. Muito bem, servo bom e fiel é o texto. Entra no gozo do Senhor teu Deus. Olha lá, eu te porei sobre... se você foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. O que significa isso? A fidelidade tem que começar nas pequenas coisas. Nós temos que começar a nossa vida nas pequenas coisas. Se nós não formos fiéis e não leais às pequenas, nós não vamos chegar às grandes. Vamos para frente? Fidelidade vem da etimologia do latim fidelitas, que quer dizer, que vem de fides, significado fé, confiança. Você sabe que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, não se arde em ciúme, não se ensoberbece. Sim ou não? Deus é fiel, Ele tem fé de que a obra que Ele fez será restaurada. E nós, quando nós resolvemos absorver a fidelidade e nos tornarmos fiéis a Ele, o que vai acontecer, né? Nós vamos ter fé, confiança em nosso Pai. Sabe o que Deus precisa? Deus precisa de uma igreja realmente que tenha fé. Fé é acreditar, fé é se posicionar pela palavra. Deus precisa, Ele quer fazer milagres, Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua família, Deus quer te tirar de qualquer tipo de lamação, ou de problema, ou de angústia, ou de dor. Deus, Ele quer, mas assim como Ele acredita em nós, porque Ele morreu por nós, Ele deu a vida do seu próprio Filho por nós, Ele pagou um alto preço, porque Ele sabe que o que Ele criou é bom, é a imagem dEle, é a semelhança dEle, e é por isso que Ele sofreu, é por isso que Ele morreu, é por isso que Ele suportou, é por isso que Ele está hoje aqui falando comigo e com você, porque Ele sabe o que Ele criou. Nós não sabemos quem somos, mas Ele sabe o que Ele fez, e Ele crê que nós podemos governar, que nós podemos andar por cima e não por baixo, que nós podemos caminhar em vitória. Se Ele acreditou, olha, Ele não daria o único filho se Ele não acreditasse na criação dEle. Sim ou não? Quem concorda comigo?
Você mataria o teu filho se você não acreditasse no que você fez? Ele só deixou seu filho ser ofertado como sacrifício porque ele acreditava em mim e acreditava em você. Talvez você não acredite mais, mas ele acredita em você da mesma maneira. Se você quer ter fidelidade, você precisa voltar os teus olhos para Deus. E você precisa dizer a Deus: creio e confio. Aonde que vem a confiança? A confiança vem na espera. A fé é instantânea, mas a confiança é que muitas vezes o que eu creio ainda não se manifestou, mas eu sei que é fiel aquele que falou, aleluia. Não se manifestou, não tem problema, ele é fiel, vai acontecer. Eu profetizo na tua vida, vai acontecer. Eu libero a palavra, vai acontecer, porque é fiel. Agora, quando Deus olha para nós, será que nós temos a conduta de sermos fiéis a Ele? Será que nós temos a conduta de sermos leais a Ele? O conceito de fidelidade é manter-se firme em um compromisso assumido. Tem a ver com constância, compromisso, mesmo diante a desafios. Eu sou fiel, mas o primeiro problema pede divórcio. Eu sou fiel, mas no primeiro vento que acontece no teu trabalho, você esquece família, esquece sustento de filho, esquece que paga aluguel e já pede a conta e deixa a família toda numa situação difícil. Eu sou fiel, pastora, mas na primeira luta que encontra a igreja, no primeiro vento forte, estou indo embora, quero sair daqui. Eu sou fiel, mas não tenho compromisso com o meu casamento, não tenho compromisso com meus filhos, não tenho compromisso com a minha igreja, não tenho compromisso com o meu trabalho, não tenho compromisso com a minha família. Então, o que acontece? Se você não for fiel, e às vezes começa no pouco, lembra o versículo que a gente leu? Se você for fiel no pouco, é nesse momento, se você for fiel na luta, é nesse momento que a grandeza de Deus se manifesta e que Deus pode devolver honra para aquele que é fiel. Quem entende o que eu estou dizendo? Às vezes você olha, tem um negócio pequenininho, desse jeitinho aqui, seja fiel ao compromisso, trabalhe duro, trabalhe forte. Existe o tempo da semeadura, depois vem o tempo da colheita, e põe a tua confiança na palavra de Deus, porque todo aquele que obedece os mandamentos de Deus, Deus não pode, não é que Ele não queira, Ele não pode deixar de abençoar, porque se Ele não fizer o que está escrito, Ele não é Deus. O que Ele escreveu, Ele vai cumprir, porque nele não há sombra e nem variação, mas para isso você precisa estar também se posicionando em fidelidade, se posicionando em confiança com Deus. Confia, pois, no Senhor, confia. Ele vai mudar a tua família, Ele vai converter teus filhos, Ele vai fazer coisas grandes em você, mas confia. E quando você não conseguir confiar, que o desespero toma conta, existe um Deus poderoso, extraordinário, magnífico, que quando se manifesta, Ele cria em nós frutos do Espírito Santo, e fidelidade é fruto do Espírito Santo em nós. Aleluia, aleluia, você está entendendo isso? Diga assim: quando eu tomo a decisão, quando eu escolho ser fiel, e a minha natureza não permite, Deus gera em mim, através do Espírito Santo. Você pode aplaudir a Deus? Ele gera, aleluia, Ele faz, aleluia. Conceito de fidelidade é manter-se firme. Você assumiu, pastor, eu estou assumindo o ministério dos servidores, tudo bonito, deu um problema no ministério do Senhor, pastora, isso não é para mim. Pastor, eu estou assumindo o ministério de ensino, mas não deu para mim. Eu casei, mas a menina é nervosa, não quero mais. Eu casei, mas o homem não põe a toalha em cima da cama, dá uma olhada, eu não quero mais. Vamos ler comigo de novo? Conceito, fidelidade, manter-se firme em um compromisso assumido, tem a ver com constância,
compromisso, mesmo diante a... Se olha para o meu casamento, 40 anos, vai fazer agora, 40 anos daqui a alguns meses, de casado. Por quê? Compromisso, constância. A gente quer o que as pessoas têm, a gente quer conquistar o que elas conquistam, a gente quer receber de Deus aquilo que alguns recebem. Por que Deus tem favoritos? Porque não é favoritos. Quem anda nos princípios e obedece os mandamentos tem direitos. Você não pode querer receber o que o outro recebe se você rejeita princípios de Deus. Deus, Ele tem para você, tem para mim e tem para todas as pessoas do mundo. Ele tem bênção sem fim para entregar. Agora, eu quero me quebrantar diante de Deus e dizer: cria em mim fidelidade. Para frente. Fidelidade, olha só que bacana. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, foi considerado um dos maiores pregadores de todos os tempos. Ele diz: Deus não exige de nós que tenhamos sucesso. Tem muita gente que no meio da batalha, começa a dizer: se o Senhor estivesse comigo, né, eu teria sucesso. Mas fidelidade é muito além de sucesso. Muitas vezes Deus, Ele permite que a gente passe pela prova. E mesmo que as pessoas nos vejam como derrotados, mesmo que as pessoas não acreditem em nós, se Ele disse algo acerca de nós, se Ele falou alguma coisa sobre a tua família, se Ele falou alguma coisa sobre a tua empresa, se Ele falou alguma coisa sobre a tua igreja, se Ele falou alguma coisa sobre o teu ministério, pode ser que não esteja em sucesso, mas temos que continuar como? Sendo fiéis. Por quê? Porque Deus exalta. Ele não pode voltar atrás, Ele vai fazer. Vai para frente. Olha lá. Lealdade. Legalis. Vem da palavra legalis, derivado de lex. É diferente de fidelidade. Agora é lealdade. E lealdade significa lei. Você pode ser fiel ao compromisso do casamento e desleal à sua esposa. Eu vou ficar casado até o último dia da minha vida, eu vou criar todos os meus filhos, eu vou pagar a faculdade, eu só vou para a morte, só me separo com a morte. Eu tenho um compromisso, mas aí adultera. Você está sendo fiel ao teu compromisso, sim ou não? Mas está sendo leal às costas da sua esposa? Eu posso assumir um compromisso de pastorear até o último dia da minha vida. E posso então cumpri-lo. Mas quando você olhar, por trás eu estou desviando, por trás eu estou deixando de fazer o que Deus me mandou, acumulando tesouro só para mim. Eu estou sendo fiel ao compromisso? Mas leal a Deus? Você está entendendo? Você se compromissa com muitas coisas e você diz assim: mas por que, se eu tenho compromisso, né, de ser fiel, então por que as coisas não estão dando certo? Porque Deus escuta aquilo que a gente fala quando ninguém está vendo. Porque Deus vê aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Na frente eu me ofereço como um presente, por trás difamação, calúnia. Quantas pessoas que na frente elogiam a gente, elogiam o patrão, elogiam a esposa, e por trás, cadê o elogio? Você sabe o que é uma pessoa leal? É a pessoa que na ausência ainda continua com o mesmo comportamento. Todas as pessoas que você ouvirem falando nas costas sobre alguém, são pessoas desleais. Você vê essa pessoa com ela, de segunda a domingo, caminha junto, caminha com ela, vai na casa dela, toma café, vai no almoço, vai, pá.
Muitas vezes a pessoa que é desleal, ela muitas vezes age com bajulação, tem posições altas, porque bajula, porque na frente concorda com tudo, por trás discorda de tudo. Vocês conhecem gente assim? Quem conhece gente assim? E na tua frente, as pessoas vêm falar dela, você fica bravo, você diz assim, não fale dessa pessoa, porque essa pessoa, ela é minha amiga. Já aconteceu com vocês? A lealdade, ela é manifesta quando você não está presente, quando você não está junto, né? Conceito de lealdade é um valor ligado ao quê? Honra. É um valor ligado à honra, à retidão, à integridade. O que é uma pessoa íntegra? O que eu falo por trás, eu falo na frente. Amém ou não amém? Agora, se eu não sou íntegro, não sou inteiro, eu sou incompleto. Olha lá, integridade é estar ao lado de alguém ou de uma causa, mesmo quando não há vigilância ou obrigação. Eu sou leal. Não é obrigado, mas eu sou leal. Não sou forçado, mas eu sou leal. Como? Tem alguns exemplos, passa o slide aí, para a gente ver. Lealdade é ser leal e proteger o que Deus te deu, mesmo que ninguém te aplauda. Uau! Cumprir chamado e exercer ministério? Eita Jesus, eu posso falar disso. Eu posso falar com propriedade disso. Ser leal é proteger o que Deus te deu. Deus te deu uma ordem, Deus te deu uma direção, Deus te mandou fazer alguma coisa. Está tudo dando errado, o povo está te criticando, as coisas não vão para frente, mas a quem eu tenho que ser leal? Muita gente acaba desistindo, porque diz que a voz do povo vai nessa. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Eu já escutei o povo dizer cada coisa que Deus nunca diria. Quem já escutou o povo brigar por coisas que Deus nunca brigaria? A voz do povo não é a voz de Deus. Então, querido, se Deus te deu um chamado, se Deus colocou algo importante na tua mão, mesmo que você não receba aplausos, continue, porque no final você vai contar um testemunho. Eu profetizo que Deus vai levantar as mãos sobre você, no seu trabalho, no seu ministério, na sua casa, na sua família, que Deus vai te honrar. Pode ser que hoje não tenha aplausos, mas depois você vai ver o que Deus vai fazer, em nome de Jesus. Põe para frente. Comparativo entre lealdade e fidelidade. Olha lá, o teu amor, Senhor, chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Salmo 36, 5. Um exemplo do que é a fidelidade, juntamente com a lealdade, é a história de Noemi com a sua nora Ruth. Noemi ficou viúva, Ruth ficou viúva, Noemi já era viúva, ela tinha duas noras. Uma delas, quando ela disse, olha, volta para a tua família, porque eu não tenho nada, absolutamente nada para te oferecer, eu não tenho nada para te dar, porque viúva não trabalhava, não tinha quem sustentasse, morreu o marido, morreu os 2 filhos, eu vou passar por luta, eu vou passar por problema, eu vou passar por fome. Uma foi embora para a casa do seu pai. A outra, o que ela diz lá? Disse, porém, Ruth, não me incites para que te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus, e onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim, Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte me separar de ti.
Sabe que eu vejo o amor dessa menina de uma maneira diferente. Ela amava o marido. Ela amava o esposo. E ela amou aquilo que o esposo amava. Sim ou não? Ela amou o que o esposo amava. E ela cuidou desta senhora. Ela foi para o meio do nada, para passar fome, para passar necessidade, para passar angústia, para viver problemas, junto com esta senhora. Mas sabe o que Deus, olha, Deus sempre vai responder a fidelidade. Aqui ela foi fiel, mas também foi leal. Porque ela foi fiel e no momento em que não tinha mais nada a oferecer, no momento em que Noemi se tornou completamente inútil, ela foi o quê? Leal. Não tinha nada para ela receber, ela só tinha que dar. E ainda dar a vida para proteger a vida da sogra. Não tinha nada, ela foi leal. Eu vou dizer uma coisa, todos os que são leais recebem recompensas inimagináveis na vida. Essa moça, Ruth, casou com Boaz, que era da família de Noemi. E o que acontece? Ela casou com ele, sustentou a sua sogra, e essa geração de Ruth, essa Ruth leal, essa Ruth que não abandonou a viúva, essa Ruth que não olhou para recursos financeiros, essa Ruth que foi fiel a quem, com toda certeza, lhe alimentou espiritualmente, porque para ela querer o Deus dela, é porque essa mulher pregava, é porque essa mulher vivia. Ela honrou a pessoa que lhe ensinou sobre Deus, ela honrou a pessoa que cuidou, que estava com ela, e foi junto. Sabe quem é Ruth? Se você for olhar, ela se encontra como mulher sendo citada na genealogia de quem? A lealdade faz com que Jesus seja gerado em você. Até os dias de hoje. Cristo, Ele entra em nós. E quando Ele é gerado em nós, milagres acontecem ao nosso redor. Uma mulher moabita, que não tinha herança no meio do povo de Israel, foi incluída na genealogia de Jesus, olha só, e gerou um descendente, que gerou outro, que gerou outro, que gerou outro, até chegar Jesus de Nazaré. Então, eu digo para você, a recompensa que Deus dá a quem expressa lealdade e fidelidade não tem limites. Vamos aplaudir a Deus por isso? Aleluia. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Passa para frente para mim, por favor. O benefício de ser fiel e leal. Tem muita gente que é fiel. Vamos falar de ministério e igreja. É fiel à igreja e aos compromissos, mas não é leal ao pastor. Tudo que faz bem feito, mas por trás está tentando derrubar tudo. Você pode ser fiel, mas não é leal. Mas nós precisamos ser fiéis e leais. Olha lá o que diz ali, ó. O que a fidelidade e a lealdade traz? Relacionamentos fortes e duradouros. Como que vai se desfazer um relacionamento matrimonial de fidelidade e lealdade? Né? A fidelidade, ela constrói o quê? Confiança. Tem muita gente, por ser desleal, por não ser fiel, vive debaixo do quê? Desconfiança. A mulher não confia, o homem não confia. E olha, o amor não acaba, mas a confiança se vai. E é muito triste quando um relacionamento, seja ministerial, ou seja ele de empresa, depois que o patrão perdeu a confiança naquele funcionário, acabou o plano de carreira dele. Ele pode até perdoar, mas promover não mais. Sim ou não? Ele pode até perdoar, mas com os dois olhos em cima, mas ele não vai pôr mais aquela carreira de promoção. Porque para você reconquistar a confiança,
que por deslealdade e infidelidade você trouxe para a tua vida, é complicado. Tem muitas pessoas que não perderam o amor da sua família. Tem muitos maridos que não perderam o amor da sua esposa. Tem muitos esposos que não perderam o amor, né, do seu marido, da esposa que não perdeu, mas perdeu a confiança. E é triste viver ao lado de alguém que não confia na gente, porque aí, mesmo que você esteja fazendo certo, a pessoa sempre vai estar duvidando de você. Por quê? Você quebrou um princípio. Fidelidade e lealdade. Pode reconquistar a confiança? Claro que pode. Claro que pode. Mas com toda certeza. Mas tem que permanecer. Se você perdeu a confiança caminhando 1 quilômetro, você vai ter que caminhar 1 quilômetro na volta para reconquistar ela. Não é instantâneo. Não é instantâneo. Concorda comigo, sim ou não? Não é. A confiança é progressiva. Aí você vai vendo que aquela pessoa realmente mudou, que aquela esposa realmente mudou, aí você vai dando votos de confiança. Mas temos que suportar a volta. Amém ou não amém? Dentro do ministério, quando quebra a confiança, vai um tempo para que todos se coloquem no lugar. Amém ou não amém? Em qualquer área da vida, no trabalho, na casa, na família, no ministério, a lealdade sustenta respeito mútuo. Eu respeito você, você me respeita, por quê? Porque eu sempre vou ser leal a você. Vai para frente. Benefícios de ser fiel e leal. Você cria o quê? Reputação e credibilidade. Nunca saia do lugar que Deus te deu. Nunca abandone o lugar que Deus te colocou. Pode estar tudo de ponta cabeça, pode estar tudo virado de cabeça para baixo. Mesmo assim, é o melhor lugar do mundo. A gente dorme em hotéis. Quem já viajou e dormiu em hotel? Aqueles quartos gostosos, né? Vai para a praia, fica 15 dias na praia. Aqueles hotel bonito, gostoso, é? Mas aonde que você quer voltar? A minha cama. Mas a tua cama é capenguinha, mas não tem problema, mas ela é minha. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Então, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, é o melhor lugar para a gente estar. Então, não largue. A tormenta é para sempre? O problema dura para sempre? A noite é para sempre? A Bíblia diz o quê? O choro pode durar uma noite, mas o que vem pela manhã? Alegria. E tem gente que foge de noite porque estava muito forte a tormenta, o choro, e quando ele se depara com o dia de amanhã, está completamente arrependido, mas quebrou a confiança. Tu não desista. Deus pode mudar essa situação. Não desista. Não abandona o teu ministério. Não abandona teu chamado. Não arrede o pé. Aguenta o vento forte. Por quê? Aguenta a luta. Porque há recompensa para o fiel. Há recompensa para quem é fiel. Pessoas fiéis e leais são procuradas. Para quê? Para liderança e para responsabilidade. Quanto mais leal você aprender a ser, eu tenho que ser leal ao João? Tenho que ser leal ao Zaf? Tenho que ser leal a Jasmine? Não, eu tenho que ser leal a Deus. Porque se eu for leal a Deus, eu vou ser leal ao Zaf, eu vou ser leal ao João, eu vou ser leal a Jasmine. Porque eu vou estar debaixo do quê? Obediência. Obediência a quem? Por que que a gente fica tão orgulhoso, dizendo, eu não vou me curvar diante desse, eu não vou baixar diante daquele, como se o que nós estivéssemos fazendo fosse por causa da pessoa, mas nunca vai ser por causa da pessoa,
vai ser por causa de nós. Esse é o meu princípio, esse é o meu valor. Sim ou não? Esse é meu princípio, esse é o meu valor. Então, quando eu me coloco debaixo de um princípio, é eu que estou crescendo. E eu estou fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer para cada pessoa, em cada lugar. E a recompensa vai vir das pessoas? Quem que dá a recompensa? Diz o nome de quem dá a recompensa. Deus tem recompensas incríveis para nós. Só não arrede o pé do teu lugar. Tempestade no lugar certo é melhor do que o sol no lugar errado, do que a praia no lugar errado. Vamos lá para frente. Benefícios, né? A aprovação divina. Ai, já imaginou chegar lá no céu, no dia das bodas do Cordeiro, e Deus sorrir para nós e dizer: serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Meu Deus, a gente quer ser bom a tantas pessoas, a gente não consegue ser bom a ninguém, se a gente primeiro não for bom com Deus. A gente não consegue agradar ninguém, se primeiro não agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, automaticamente você vai começar a agradar as pessoas, servir as pessoas, amar as pessoas, perdoar as pessoas. Ai, e quando Deus dizer assim, ó, entra no gozo do Senhor, serva fiel, serva permanente, que não desiste. Apocalipse 2:10 diz: se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade está lá em Provérbios 17:17, o que está escrito ali: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Será que você tem alguém assim na tua vida? Que no momento que você mais precisa, no momento que você mais necessita, no momento que você está sendo mais atacado, no momento que você está debaixo do olho do furacão, será que você tem alguém para chamar de irmão? Todo mundo diz que é amigo. Sabe quem é amigo? Quem segura o leme com você no momento da adversidade. Então, no reconhecimento da lealdade, você ganha irmãos. Quando você é leal e fiel, você muda de status para as pessoas. Você deixa de ser um amigo e passa a ser um irmão para ele, e você também ganha um irmão. Vamos para frente? Ó, unidade e alinhamento em equipes, em ministérios. A lealdade evita divisões, fortalece o propósito comum. Você não precisa entender para ser leal. Eu não consigo nem entender Deus. Quem não entende Deus aqui, levanta a mão. Não, fala sério, não vai mentir para mim, porque nós somos gente, nós não temos entendimento do que Deus é. E quantas vezes você disse: Deus, por que isso? Eu não entendo. Quem já falou isso? Levanta a mão, não minta. Ah, tá bom, então. Eu também não entendo Ele. Não tem como entender. Ele é muito maior que eu. Ele é muito acima de tudo. Ele vê o que eu não vejo, Ele sabe o que eu não sei, Ele conhece o que eu não conheço. Como que eu vou entender um cara desse? Senhor, me perdoe. Não é cara não, Senhor. Como é que eu vou entender um Senhor desse? Como que eu vou entender? Para mim ser fiel, se eu precisar entender, eu não vou ser fiel nunca. Se eu precisar entender Deus, eu não vou ser leal nunca. Porque eu estou há 40 anos servindo a Deus e não entendo Ele ainda. Tem vezes que Ele faz as coisas, eu digo: Senhor, não entendo, mas confio que esse é o melhor. Quantos enterros que eu fiz que eu não entendi? Que eu estava forte na frente de todo mundo, arrebentada por dentro, chorando e dizendo: Senhor, não entendo. Quantas coisas eu vivi que eu olhava e dizia: Senhor, não entendo, mas eu confio que o Senhor disse que tudo que o Senhor faz é perfeito e é para o nosso bem que todas as coisas contribuem. Então eu confio e vou continuar sendo fiel. Para frente. Quando falta fidelidade, quebra aliança, quebra confiança.
E pior disso, feridas emocionais profundas são criadas e geradas. Vamos para frente? Consequências espirituais. A infidelidade a Deus leva ao afastamento, como Israel no Antigo Testamento. Tudo se trata de Deus. Repete comigo. Tudo se trata de Deus. E obedecer ao seu mandamento. Se eu obedeço a Deus, eu honro meu pai por obediência. Tem vezes que meu pai mereceu ser honrado, mas tem vezes que ele também errou. Mas Deus me mandou honrá-lo só quando ele acerta? Hã? Isso é honra? Isso é lealdade? Isso é fidelidade? O meu pai, ele tem sido uma grande bênção, porque pai não tem que honrar filho. Pai não tem que honrar filho, mas o meu pai tem sido uma bênção na minha vida. Mas será que todos os dias da minha vida eu fui uma bênção na vida dele? Claro que não. Mas ele nunca deixou de me cuidar. Porque ele tinha um compromisso e uma aliança. E o meu pai disse, eu não vou abandonar um filho. E por causa de mim ele enfrentou grandes lutas. Mas eu não fui fácil. Olha o tipo que eu sou. Imagine com 13, 14 anos. Queria mandar no mundo. Revolucionária das revolucionárias. Agora, ele foi leal e não abriu mão de mim em momento nenhum. E agora eu o honro. Mas também honrava quando estava lá. Vivia comprando presente para ele, depois ele tinha que pagar, né, pai? Mas eu honrava. Eu arrumava o serviço, trabalhava 3 meses, comprava as coisas. Pai, isso aqui é para o senhor. Mãe, isso aqui é para a senhora. Comprava. Sempre comprei presente para meus pais, sempre. Sofá. Pagou caro aquele, né, pai? Nossa. Ah, mas tem outras coisas que eu paguei também. Fica tranquilo que eu paguei. Né? Mas honra, ó, a infidelidade a Deus é afastamento, como Israel. A gente está desonrando a Deus. Toda vez que você trata mal a tua mulher, você está desonrando a Deus. Toda vez que você não honra teu pai, você está desonrando a Deus. Toda vez que você faz uma maldade para o teu esposo, você está desonrando a Deus. Cada vez que você trabalha no teu serviço e você não trabalha, você está desonrando a Deus. Está desonrando a Deus, está desonrando. Sabe o que está acontecendo por conta dessa desonra? Ninguém mais quer contratar crente. Olha lá o Gaverino concordando. Ninguém mais. Por quê? Esses filhos de Deus aí, começam e não terminam, fazem mal feito. E o que acontece? Você está desonrando a Deus, não sendo leal a Ele, não sendo fiel a Ele, e trazendo para Ele uma imagem totalmente contrária. Excelência faz parte das coisas de Deus. Vamos para frente ali, rapidinho. Quando falta a lealdade, pessoas fiéis na frente, mas falam mal por trás. Elas causam divisão e geram desconfiança. Quer ver uma coisa incrível? Ah, eu nunca roubei, pastora. Eu nunca matei. E eu nunca fumei. Porque parece que para ser crente é não matar, não roubar e não fumar. É, né? Você, como é que você vai para o céu? Claro que eu vou. Não mato, não roubo e não fumo. Mas eu não bebo, não fumo, não mato e não roubo. Eu vou para o céu, mas vai vendo. Né? Então, olha aqui, ó. Quando você escuta uma coisa, de repente você me ama. Você está comigo há anos caminhando comigo. Imagine que você está há 10 anos caminhando comigo. E você sempre me viu íntegra aos projetos de Deus. Aí chega alguém e diz assim, a pastora Ingrid não é o que você pensa. Você tem que ir mais perto para ver, porque eu fiquei sabendo que ela roubou o mercado ali. Imagina eu roubando o mercado. Tudo bem, você fala na hora assim, ah, para com isso. Mas depois fica aquilo na tua cabeça. Pam, pam, pam,
pam. Aí aquele infeliz já falou para outro infeliz que acreditou e vem em você e diz assim: a pastora Engel roubou o mercado. Aí fica pam, falando, meu Deus, duas pessoas estão dizendo a mesma coisa. Mas o outro, aquele infeliz, contou para mais um. A voz do povo cai fora. A voz do povo, diga comigo, não é a voz de Deus. Mas quando você mancha uma pessoa com uma palavra contrária, você está prejudicando. Por exemplo, quando você destrói a imagem de um pastor, as pessoas já não recebem mais dele. Essa ladra de mercado aí, falando aí, foi lá pegar milho verde para cozinhar em casa. Saiu com a bolsa cheia de milho verde no mercado. Imaginou? Consegue beber roubando milho verde no mercado? Acho que não, né? Mas tipo assim, você está roubando muito mais do que o que a pessoa tem. Você está roubando o que ela é e roubando as pessoas que ela poderia ter influenciado. Sim ou não? Verdade ou não verdade? Toma jeito. Divisões, desconfiança, olha lá, imaturidade emocional, imaturidade de caráter e imaturidade no autocontrole. Então, pessoas que não são fiéis, que não são leais, se metem em confusão, explodem com facilidade, caráter não dá para confiar e perdem o controle constantemente. Vai lá para frente para mim. Lealdade é o teste de caráter. Se você só é fiel quando tudo está bem, ainda não aprendeu de Deus, mas está equivocado. Ainda não se deitou no altar. Porque para eu poder ser leal e passar pelo teste de caráter, eu tenho que estar consagrado a Deus. Se eu não estiver consagrado a Deus, eu nunca vou passar no teste de lealdade. Você veja que a lealdade de Davi para Saul foi tão grande, que Davi teve a oportunidade de matar Saul quando ele perseguia, e ele não o fez. Por quê? Porque Davi levantou um altar, a vida dele era consagrada. Não importa que Saul errou, importa que eu estou no altar, e a Bíblia diz, não toque no ungido do Senhor. A deslealdade não fala do erro do outro, fala da minha conduta. Pegou? Pegou? Você não está falando do outro sendo desleal, você está falando de quem você é. E nós precisamos ser o quê? Leais. Vamos lá para frente. Reflexão pessoal. Eu sou fiel aos meus compromissos, mesmo quando é difícil? Eu defendo e honro as pessoas que eu amo, mesmo quando elas não estão presentes? Mais um, por favor. Minha fidelidade a Deus é constante ou depende das circunstâncias? Sou leal ao meu pastor, ao ministério, aos amigos, à minha família, mesmo quando eu discordo. Eu vou trair minha mulher porque eu não concordo com o que ela está falando. Rapaz, tem muita coisa que eu não concordo nesse senhor aqui. Mas nunca traí ele. Olha aqui, ó. Minha fidelidade é constante, sou leal ao pastor, mesmo quando eu discordo. Você nunca vai concordar 100% com ninguém. Sim ou não? Quem concorda comigo? Não concorda, gente. Não tem como. Eu sou casado com esse cidadão há 40 anos e tem coisa que ele não concorda comigo, eu não concordo com ele, mas a gente se ajusta e vamos levando a vida em honra. O que ele não concorda, eu não faço. O que eu não concordo, ele também não pratica. Nós acabamos abrindo mão de alguma coisa para viver junto. Sim ou não? Porque é mais importante eu estar com ele e cumprir o compromisso que eu assumi,
e honrar os meus filhos, meus netos, com um bom testemunho, do que toda vez que eu não concordo com ele, eu vou mudar de marido. Vou para 800 maridos na vida. Se toda vez que você discordasse da mulher, você mudasse de mulher, quantas mulheres você já tinha? Se toda vez que você discordar de um pastor, você sair da igreja, quantas igrejas você já tinha visitado? Não é verdade? E sabe por que a gente não concorda? Porque existem coisas que a gente não entende. Por que eu não concordo com Deus em algumas coisas? Ele sabe que eu tenho um papo reto com Ele. Pai, eu não entendo isso, mas eu vou confiar. Né? Por quê? Porque Ele é muito mais maior, vamos falar um português correto aqui, né? Mais maior, é muito maior que eu. Ele é muito grande. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele vê tudo. Eu não tenho como perguntar para Ele entender o que Ele está fazendo, porque às vezes Ele articula coisas aqui em 2025, porque Ele está gerando uma colheita para 2035, e eu vou saber o que vai acontecer em 2035, Ele sabe. Aleluia, Ele sabe. Amém? E quando nós estamos diante de pessoas que têm visão, que têm contato com Deus, essas pessoas falam de loucuras que ninguém consegue enxergar, que ninguém consegue ver, que ninguém consegue discernir, porque aquilo que a gente vê o futuro. O presente está um caos, e a pastora profetizando o futuro, e vivendo atrás do futuro, e o que as pessoas dizem? Ela é louca. Ele é louco. Não concordo com isso. Isso tem que parar. Isso tem que deixar de lado. Isso não é para fazer mais. Se Deus mandou fazer, o que eu faço? Honro os homens ou honro a Deus? Se Deus disse... E tem coisa que Deus pede para a gente que custa caro. E não se trata de dinheiro, se trata de sofrimento. Então, não tem como. Não tem como você entender. Você não vai concordar, mas depois você dizer, lembra, Avelino? Quando eu falava que eu precisava de sala, porque eu precisava de sala. E o Avelino dizia assim, para que tanta sala? O que ela vai fazer com tanta sala? E eu falei, esse estacionamento vai estar cheio. Lembra? Você foi um que disse, que é isso? Era? Foi um. E depois, como é que estava? Cheio, e nós precisamos alugar casa para poder pôr mais o quê? Sala. Eu já estava vendo as salas. O povo na murmuração dentro da igreja. E o povo reclamando dentro da igreja. E eu dizia, não preciso de sala aqui, preciso de sala aqui. Eu fiz um salão, ainda não deu sala, eu tive que fazer salão. E se eu tivesse lá, eu já tinha feito mais um monte ainda. Tinha comprado mais uns terrenos para fazer algumas coisas por lá. Sabe por quê? Porque sempre alguém de visão vai ver. Sabe o que é uma pessoa de visão? Suponhamos que todos nós morássemos em uma região, certo? Alguns moram embaixo da montanha, outros Deus põe em cima da montanha. Quem está lá em cima da montanha, está dizendo, nós vamos chegar no mar. Quem está lá embaixo diz o quê? Você está ficando louco? Só tem mato aqui. Sim ou não? A posição que Deus te colocou, determina a visão que você tem. E aquele que está lá em cima, está para guiar aquele que ainda não viu, para que suba para ver também. Então, como é que a gente... Aleluia. Glória a Deus. Vamos subir a montanha? Vamos subir a montanha? Glória a Deus. Quem quer ver as coisas grandes, enxergar as coisas como de fato elas são, não as circunstâncias como o mundo coloca dentro de nós. Existem muitas coisas depois do temporal. Existem muitas coisas depois da batalha. Põe para frente, estou terminando, gente, me desculpa, mas eu vou terminar isso aqui. Vai lá, rapidinho. Só vou ler agora, vai. Comunicação, comunica. Bom, as bases bíblicas. Mateus 25, 21. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Ruth 1,16 que nós lemos, que fala da lealdade da Ruth, nora com a sogra Noemi. Provérbios 3,3. Não te desampare a benignidade e nem a fidelidade, né? E João 6, 66 a 68, que diz, Jesus pergunta aos seus discípulos, vocês querem ir embora também? Porque muita gente, quando escutou o evangelho de Jesus, foi embora.
E Pedro mostra a sua lealdade, dizendo para Jesus: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? A lealdade não significa concordar com tudo, mas amar e servir, mesmo quando não se entender. Quem escreveu isso? Billy Graham. Vamos fechar os nossos olhos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos, por favor. Feche os teus olhos. Diminua um pouquinho a luz, só um pouquinho, porque eu quero que você tenha um momento particular com você mesmo. Eu sou fiel, pago as contas, mas sou leal. Eu sou fiel, eu estou no trabalho, ajudando em tudo no ministério, não paro de trabalhar, cumpro tudo o que me pedem, mas você é leal? Você é leal? Eu lavo a roupa, eu faço a comida, tudo que ele precisa, ele tem. Eu pergunto para você, você é leal? Aleluia. Eu sei que é difícil para nós. Eu não me ausento dessa reflexão. Eu não fujo do confronto de Deus. Porque a nossa natureza, o mundo em que nós estamos inseridos, as pessoas que nos rodeiam, as más conversações, corrompem o nosso coração. E a gente começa, de alguma maneira, a ser enganado, achando que deslealdade, desonra, falta de compromisso, é uma coisa natural e comum, mas não é. É por isso que muitas vezes nós estamos dentro de casas bonitas e sofrendo dentro delas. Somos fiéis em construir um patrimônio, mas não somos leais em ter tempo com a nossa família, honrar a nossa família, colocar em primeiro lugar, defendê-la por trás, não traí-la. Tantas coisas nós temos praticado como líderes, como obreiros, como empresários. Meu Deus, como Deus tem algo grande para você. Como Deus tem algo grande para mim, para você, para nós. Examinemos a nós mesmos. Nós não temos que julgar ninguém. Nós não temos que olhar para ninguém. Que te importa os outros? Segue-me tu. A salvação, você nasceu sozinho. E você vai morrer sozinho. E você vai entrar na eternidade sozinho. Você não tem que, porque os outros fazem, você fazer. Você não tem que os outros melhorarem primeiro, para você mudar. Deus não está falando com os outros. Se Ele tivesse que falar com os outros estariam aqui. Deus está dizendo para você: filha, seja fiel a mim. Porque pesa menos, sabe? Pesa menos. Pesa menos a gente dizer para nós mesmos que nós estamos honrando por fidelidade a Deus, por ser obediente a Deus. Mas você sabe que quando nós começamos a ser fiéis e leais, o coração das pessoas ao nosso redor quebranta-se, muda. Deus muda corações, Deus transforma vidas, porque tudo que Deus precisa é que alguém seja fiel e leal à sua palavra, para que Ele possa iluminar uma família e 1000 gerações para frente. Deus não tem a bênção só para você, meu irmão. Deus não tem a bênção só para você, minha querida. Deus tem uma bênção geracional para você. Mas depende do quê? Ah, mas o meu pai era assim. Ah, mas a minha mãe era assim. Você quer terminar como teu pai e tua mãe? Você quer terminar como a tua família? Todo mundo fala mal de todo mundo e todo mundo fica bem nada. Você quer isso para você? Ou você quer dizer: Deus, eu reconheço, Deus, que na minha força, e é verdade, eu não posso,
expressar a verdadeira lealdade, a fidelidade. Mas se o teu Espírito, que habita em mim, derramar a glória tua, fluir sobre o meu corpo, na força do teu poder, para a tua glória, eu me tornarei leal. Às vezes a gente pensa que a deslealdade está nas coisas grandes, mas é nas coisas pequenas. Tem uma frase que diz assim: ser leal nas pequenas coisas já é uma grande coisa. Quem disse isso? Teresa de Calcutá. Ser leal nas pequenas coisas já é uma grande coisa.